Teve uma sabatina ali na Jovem Pan com o presidente Bolsonaro, né? E ele voltou a afirmar que seu governo está dando certo, com destaque para a recuperação econômica do Brasil em 2022. Durante a sabatina do Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan, nessa terça-feira, o mandatário citou redução de impostos, como de veleiros, e falou em resultados positivos, apesar de ser o primeiro presidente a enfrentar um teto de gastos. Nós estamos diminuindo impostos e aumentando a arrecadação. Reduzimos em 35% o IPI de 4 mil produtos. Olha a gasolina, olha a conta de luz da tua casa, do teu pequeno negócio, diminuiu também o preço da energia elétrica. Reduzimos o ano passado de veleiros, o pessoal reclamou. E os produtos da cesta básica? Já tínhamos reduzido a zero os produtos da cesta básica, não tem mais imposto federal, afirmou. Segundo Bolsonaro, cada veleiro gera em média mais 2 empregos, o que justifica a retirada do imposto de importação, assim como no caso dos games e do whey protein. Ainda sobre questões econômicas, Bolsonaro também falou a respeito da continuidade do pagamento mensal de R$ 600 do Auxílio Brasil, uma das suas principais promessas nesse período eleitoral. De acordo com ele, o ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu que haverá espaço no orçamento para o pagamento sem riscos de ruptura do teto de gastos. Abre aspas, tudo que eu falo tem o aval do Paulo Guedes. Sou presidente, mas converso com todos os ministros antes de tomar uma decisão e garantiu que na forma fiscal tem espaço para mais 200 do Auxílio Brasil, sendo aprovado ainda neste ano, afirmou, voltando a reforçar a escolha técnica de seu corpo de ministros. É um governo que está dando certo, que nos orgulha com escolha de ministros técnicos. Vocês nunca vão ver um Tarcísio de Freitas. Pega os ex-ministros do Lula, FHC, veja o que eles fizeram com o Brasil, complementou o presidente Jair Bolsonaro. E eu começo com o Emerson Celestino. Então, a taxa de crescimento do país, né, em primeiro lugar, dos países mais ricos do mundo, o Brasil divide a liderança com o Canadá nesse momento. Taxa de desemprego recuando, né, menor índice desde 2015. Quase 99 milhões de pessoas empregadas com carteiras registradas. Lembrando que o presidente, durante a pandemia, lembrar, né, os que torcem contra o Brasil, que teve pandemia, e o Bolsonaro resgatou 11 milhões de miseráveis que nem CPF tinham. Hoje eles têm CPF e têm uma conta digital na mão, né, podendo fazer transação, por exemplo, com o Pix. Né, recebendo o Auxílio Brasil de R$600, antes recebiam, era 197. Então, o presidente fez muito, né? Vamos lembrar que a Bahia hoje é o maior polo agrícola do Nordeste, né, graças aos incentivos do governo federal e governo estadual, que é do PT. Olha só, né? O presidente Bolsonaro não fez distinção de partidos durante todos esses 3 anos, quase 4 anos. Né? Então, assim, durante a pandemia foi distribuído muito dinheiro, principalmente o pessoal da saúde sabe disso, os enfermeiros que vão estar lá no seu protesto legítimo na sexta-feira sabem que os hospitais receberam muitos recursos, muito dinheiro, hospitais de campana, né, que não foram construídos, foram desativados antes mesmo de fazerem o atendimento, mas receberam os recursos. Né? E vamos lembrar também do recorde, né, do agronegócio, mais de 5 bilhões de dólares de exportações. Então, foi feito muita coisa. O presidente está de parabéns. A entrevista foi muito boa pela Jovem Pan. E lembrando, uma outra entrevista, Vitor, um minutinho só. Rapidinho, 10 segundos. O presidente do banco do BRICS, né, que é um brasileiro, ele vai sair o ano que vem. Ele falou que o Brasil vai crescer daqui a 10 anos seguidos de crescimento, enquanto a Europa, por exemplo, vai recuar. Eduardo Lanza. O Brasil vai crescer. Olha, Vitor, eu acredito que essas questões dos auxílios do presidente da República, principalmente do Auxílio Brasil, vieram muito bem a calhar, principalmente pelo período na qual passaram a vigorar, que é do período próximo ao ano eleitoral, principalmente no pós-pandemia que vem passando o país. Porém, Vitor, eu digo a você o seguinte, que eu fico com um pouco de receio para falar desse tema, justamente porque a gente tem que esperar um pouco para ver como a conta vai fechar. Porque não adianta o governo somente imprimir dinheiro para poder pagar subsídio. Não.
Não é assim que se faz subsídio. Subsídio tem que vir pela privatização, tem que vir também pela obtenção de recursos, sejam eles de combate à corrupção, sejam eles, como vinha também fazendo a própria Lava Jato, por exemplo. É assim que tem que se vir recurso. Agora, eu quero ver como que o governo federal fará a partir de 1º de janeiro de 2023 para poder cobrir essa questão dos subsídios, como, por exemplo, do Auxílio Brasil de R$600 e do auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, dentre tantos outros que estão vigorando no país. Professor Itamar. Lembrando que o governo não está emitindo dinheiro para pagar as contas. Isso não está acontecendo. Isso há muitos anos que o governo brasileiro não emite dinheiro. Bom, os dados estão aí, né? Até peguei um número aqui a projeção do Bank of America para 2022, portanto não é nenhum bolsonarista, é um banco estrangeiro. 3,5% é a meta, a previsão de crescimento, não é meta, repetindo, é previsão deste banco para o crescimento do PIB do Brasil em 2022. Nenhum outro país do continente tem essa perspectiva, nem a União Europeia, que pode ter algum país lá na Ásia, mas na América inteira e na União Europeia, nenhum país tem essa perspectiva para 2022. Além disso, nós temos uma situação de decréscimo da inflação, né? Com 2 meses consecutivos de deflação, o que levará ao fechamento do mês com a inflação em torno de 7%, o que é menor do que a inflação americana, do canadense e da União Europeia. Então, neste cenário, não tem como não ser otimista. E aí volto a falar novamente da bendita curva de Laffer. Quando você baixa a arrecadação, baixa o índice de impostos, a tendência é que aumenta a arrecadação, porque atividades que estavam sendo colocadas de forma informal, estavam sendo, digamos, sonegadas, passam a ser declaradas e, portanto, aumentam a arrecadação do governo. Portanto, eu creio que até hoje o Paulo Guedes não pisou na bola uma única vez. Não vai ser agora que ele vai pisar. É isso aí, Vitor. Vai lá, Francês. Estancados os vazamentos da corrupção, o que se vê é um país autossuficiente na contramão da política, da situação econômica mundial. Enquanto os países ricos, esses os países top aí estão afundando em dívidas, em situação de dificuldade com inflação, o Brasil está subindo. Apesar de nosso presidente ser uma pessoa assim meio tosca, meio grosseira, ele não manda recado, né? Ele fala direto, isso causa estranheza. Mas o que ele tem feito com relação ao socorro às pessoas que têm dificuldade, isso é normal depois de uma pandemia, e aí sobra a acusação de que ele estaria fazendo apenas política eleitoreira. Não é verdade, porque saindo da pandemia, desse estado, desse rescaldo aí, dessa crise intensa que tivemos durante 2 anos, as pessoas precisam de apoio sim, e continuam tendo. E fora isso, o atual governo ele é vencedor. Ele foi inteligente, foi lá na Rússia, negociou fertilizantes, mesmo com guerra, vem fertilizante para o nosso maior bem de exportação, que são as commodities. E outra, se for citar o que eles estão fazendo do Brasil, que outros que falam muito e nada fazem e nada fizeram, a gente vai ficar aqui a tarde toda. Aliás, até pelo menos o meio da noite. E a entrevista que ele deu hoje na Jovem Pan, deu para entender bem isso, muito claramente. Teve repórter lá do Conta que ficou calado. Edivaldo Magro. Só um recorde da entrevista aí, que ele deu uma canetada lá pra cima da Amanda Klein, foi desrespeitosa com a jornalista, bateu boca e conseguiu, conseguiu aumentar um pouquinho maior. Fica quietinho pra você aprender, Celestino. Fica quietinho pra você aprender um pouquinho, a escolinha. Espera só um pouquinho. Depois você fala. Você tem atravessado sistematicamente minhas falas. Da última vez eu permiti que você falasse. Eu tentei falar, você não deixou, eu te cedi a vez. Agora deixa eu falar. Deixa eu falar que eu permito. Bom, ela fez uma pergunta para o senhor presidente a respeito do dinheiro usado em espécie em compra de imóveis. E ele não gostou. Ele não gostou, foi grosseiro com ela, bateram boca dentro da dinâmica normal de uma entrevista
como o Bolsonaro é recorrente em fazer e maltratar mulheres, razão pela qual ele está com uma rejeição enorme entre as mulheres. Bom, seguimos. A inflação de alimentos chegou a 15%. O cidadão que compra o arroz, feijão no mercado não está sentindo esse país tão maravilhoso assim, não. Esses dados são do IBGE, não são meus. Nós estamos aumentando um fosso, nosso déficit fiscal está crescendo absurdamente. Como bem disse o menino Lanza aqui, a conta vai vir. A previsão de crescimento do PIB para o ano que vem não chega a 1%. Está variando entre 5, 0,5, 0,6%. Então vai haver uma compensação, sim. Nós não estamos um país tão maravilhoso. A economia brasileira é fantástica, a gente consegue recuperar-se. Há que se reconhecer as medidas do governo, principalmente durante a pandemia, mas o Brasil não está essa maravilha que se espera, não. E não importa qual governo vai assumir dia 1º de janeiro, esse governo vai ter que tomar medidas muito drásticas, muito duras. Então teremos um 2023, sim, com desemprego. Pelo menos essas são as projeções. Então vamos elogiar, é bacana que nós temos um país desenvolvido, que a gente tem emprego, saúde plena, mas é preciso reconhecer também que há números ruins. Não existe isso de almoço de grátis. Não existem essas benesses criadas ao sabor de interesses eleitoreiros. A conta vem, e quando ela vem pesada. Você tem país aqui como a Argentina que não corrigiu o seu déficit fiscal como um dos problemas que está há 2 décadas e está lá o problema que eles estão enfrentando, entendeu? Então não existe modelo, não existe decisões, existe governo um pouquinho mais responsável e seja lá qual governo que estiver lá. As medidas que têm que ser adotadas em 2023 serão severas e não vamos ter um ano tão bacana, não pode ser Bolsonaro, se é Tebet, se é Lula, dane-se qual governo que tem. O cidadão, na verdade, ele quer só uma qualidade de vida, ele não quer carimbo de vermelho, de azul em governo, não.